RVSM é Reduced Vertical Separation Minimum, que é, na verdade, a redução da separação vertical entre aeronaves. Ué, por que será que resolveram reduzir a separação vertical de aeronaves numa determinada porção do espaço aéreo? Pois bem, nesse vídeo nós vamos te explicar isso, por que isso aconteceu, qual foi a razão de isso ser necessário num dado momento. Pois é, aqui no canal da Espaço Aéreo nós falamos assuntos de aviação, exclusivamente de aviação. Assuntos técnicos, notícias, coisas que acontecem muito legais. Então, você gosta desse conteúdo, você está estudando para isso, você já é piloto, gosta desse assunto, interagir com os colegas a respeito disso, pois aproveita, ative o sininho aí, receber notificações e se inscreva no nosso canal, tá legal? Bom, RVSM, a redução da separação mínima vertical numa determinada porção do espaço aéreo. Bom, não sei se você sabe ou se já estudou isso, qual é a separação mínima vertical normal, nominal, entre as aeronaves? 1000 pés, essa é a separação. Então, se você está estudando piloto privado ou piloto comercial, sabe muito bem de que nós temos os níveis separados, né, em superfícies isobáricas de 1000 e 1000 pés. O que são superfícies isobáricas? Isóbaras são linhas de pressão e o altímetro de pressão, que mede a altitude da aeronave, mede uma variação de pressão a partir de uma pressão referência. Então o altímetro da aeronave capta a pressão estática de onde está voando a aeronave e vê a diferença a partir da referência, e aquela variação de pressão será transformada então em leitura de altitude, né? E a relação aí é 30 pés a cada variação de HPA de pressão, né? Bom, isso nós sabemos que é esta separação, mas vocês também devem saber, estão estudando, que os níveis IFR terão separação de 1000 pés até 29 mil pés, até o nível 290. A partir do 290, a separação é de 2000 pés, não é? Bom, essa é uma separação convencional, uma separação normal. Somente que o RVSM resolveu fazer o que então? Que a partir do 290, isso foi um programa da ICAO, já há algum tempo atrás, um programa da ICAO, que resolveu então reduzir essa separação que era normal, convencional, a partir do 290 de 2000 pés, resolveu colocar essa separação de 1000 pés também. E isso aconteceu numa porção do espaço aéreo, né? Você está vendo aí, nós estamos mostrando a tabela que está em amarelo. Então, você vê que esta porção do 290 até o 490 tem essa redução de separação mínima, portanto, separação de 1000 pés. Obviamente, a partir do nível 410, continua a separação normal estabelecida de 2000 pés, né? Mas a grande questão é por que nesta porção aí se resolveu reduzir a separação de 2000 para 1000 pés. Pois é, isso acontece com o evento do jato, o motor a jato, porque as aeronaves, as convencionais, voavam ali mais baixo, depois vieram os turbohélices, aeronaves turbohélices, voando, né, tendo os níveis melhores e tal, mais eficientes, um pouco mais alto. E com o advento do jato, do motor a jato,
essas aeronaves passaram a voar bem mais alto. Aliás, isso depende, varia um pouco de motor para motor e tal, mas basicamente o jato voa lá em cima, né? Acima de nível 290. É onde ele consegue mais economia, eficiência de motor e tal. E se você for ver, quase todos os jatos comerciais estão nesse nível aí. É lógico que hoje você tem jatos executivos voando lá para nível 510 e tal, com um tipo de motor que isto é possível. Aeronaves caça, né, por exemplo, voam mais alto ainda. Mas estamos falando aqui da preocupação maior que é as aeronaves do transporte aéreo público, né, as aeronaves comerciais. E aí o que aconteceu? Na Europa, principalmente, começou a faltar nível, né? Porque você tem ali a Europa um espaço pequeno, um grande fluxo de tráfego aéreo, e aí várias aeronaves, os centros de controle, precisando autorizar nível, mas tinha aeronave já, e aí estava ocasionando até mesmo esperas de nível, né? E aí era um negócio muito complicado, porque quando a separação ainda era convencional, então você tinha o nível 290 ímpar, né? 29 ímpar, e o próximo nível, então, um nível par, esse nível par era 3 no 0, porque a separação era de 2, e o outro 330, e o outro 350, e assim por diante, separação de 2. E aí, com o programa da ICAO, RVSM se reduziu essa separação para 1000 pés. E aí, então, a partir daí, começou a existir os outros níveis. Então, 290 ímpar, 300 par, 310 ímpar e assim por diante até o nível 410, separações de 1000. Bom, essa separação só foi possível, lógico, melhorando a tecnologia dos altímetros de pressão e também algumas exigências para essa operação. As aeronaves precisavam ser certificadas, a RVSM teria que ter o ROA, né, emitido pela autoridade aeronáutica do país respectivo, né, e isso aí aconteceu, né, isso acontece desta forma aí, né, então as aeronaves precisam estar homologadas pela autoridade aeronáutica daquele país e os pilotos também recebem treinamento para voar RVSM, tem que fazer as provas, fazer revalidação que consta RVSM. Bom, este aumento, essa diminuição da separação aumentou a capacidade do espaço aéreo em 83%. Né? Isso permitiu também maior economia, as aeronaves puderam voar em níveis ótimos e se reduziu, só para ter uma ideia, se reduziu os custos operacionais em 1%. E você fala, mas isso não é quase nada. Não, isso é muito significativo, em 1% a cada hora de voo. Então foi uma coisa realmente muito importante essa questão. E no Brasil, todo o espaço aéreo brasileiro, seja ele continental ou espaço aéreo no lado do corredor, Eurosan e tal, já foi implementado essa separação já há bastante tempo, RVSM. E hoje no mundo inteiro praticamente já usa. Começou na Europa, mas hoje no mundo inteiro se usa RVSM, que foi realmente muito importante. Agora, para voar RVSM, né, tem algumas dicas importantes aí, né? Então, para voar RVSM, a aeronave precisa ter 2 sistemas altimétricos primários independentes, obviamente, né? Então, você tem aquelas tomadas de pressão numa aeronave, já deve ter visto isso, né, que são aqueles furinhos na fuselagem, né? Você deve estar vendo aí, a gente está mostrando, e ali capta a pressão, né? E você vai ter sistemas independentes, ou seja, vão ter indicações de 2 altímetros
completamente independentes, isso para garantir a precisão daquela informação. Não é? Bom, então, dois sistemas altimétricos primários, sistema chamado Altitude Hold, que é um sistema automático de manutenção de altitude, principalmente em voos longos, isso é extremamente importante. Sistema de Altitude Alert, que é o sistema de alerta de altitude, quando a aeronave vai alcançar ali, então o piloto não pode fazer uma troca muito rápida, como está mais próximos o nível ali, então troca de níveis, subindo, a aeronave descendo, né, não pode ultrapassar a altitude ali, né? Existe uma certa limitação. Transponder Charlie ou Transponder Sierra, hoje as modernas aeronaves têm o Transponder Sierra, tá certo? Lá no plano de voo, o piloto também tem uma letra que ele tem que indicar lá no item 10 do plano de voo, que é a letra Whisky, que ele indicando que aquela aeronave tem capacidade RVSM, né? Ela é autorizada. Agora, nesse espaço aéreo RVSM, que vai de 290 a 490, eu posso ter aeronaves não homologadas RVSM? Sim, olha a dica importante aí. As aeronaves de Estado, pertencente ao Estado, em voo, são esses 4 casos: aeronaves de Estado, aeronaves de voo de manutenção para o RVSM, voo humanitário, obviamente, e de primeira entrega. Estas aeronaves, elas poderão voar, terão autorização para voar RVSM, porém não tem essa capacidade RVSM. Portanto, o órgão ATC terá que proporcionar a separação de 2.000 pés para essas que não são homologadas RVSM. E é lógico, eu vou ter que colocar lá no item 18 do plano de voo, que é observações, como vocês sabem, STS, tratamento especial, non RVSM, tá certo? Mas somente esses 4 casos que eu citei. Agora, lógico, poderão ocorrer problemas no espaço aéreo RVSM, que são as chamadas contingências. E se um piloto perder um dos sistemas altimétricos primários? Aí é uma contingência que não gera tanto problema, eu devo informar o centro de controle, né, do ocorrido, mas ainda eu continuo operando RVSM. Mas eu tenho que tomar mais cuidado, aumentar a vigilância da manutenção da altitude e informar ali, certo? Agora, todos os sistemas altimétricos primários, os 2 sistemas falham. Bom, aí não dá. Aí não dá, os 2 sistemas altimétricos primários independentes falharam. Neste caso, eu tenho que falar negative RVSM, ou seja, negativo RVSM. E aí você fala, e daí? Bom, e daí que o órgão de controle terá que proporcionar separações de 2.000 pés, então. Ligar luzes exteriores, e aí você fala, ele vai ver a altitude aonde? Existe um outro altímetro que é o altímetro standby, é o que ele vai ter. É o que ele vai ter que usar este altímetro standby aí e, obviamente, o órgão ATC vai promover separação entre esta aeronave com este problema e as outras RVSM, separação de 2.000, lógico, né? Informar as ações, e é lógico, se ele tiver, lógico, imagine que isso acontece e o piloto não está em contato com o centro, então ele tem que ir na frequência de emergência e informar o que está acontecendo, o nível e tal, etc. E essa variação de nível, né, que nós estamos falando, ela não pode, né, nós falamos do alerta de altitude lá, a variação não pode ser maior que 150 pés, tá certo? Bom, falha do sistema automático de manutenção de altitude. É um sistema importante e tal, o piloto tem que ficar atento a isso e ver se ele tem condições de levar na mão, né? Porque o sistema automático de manutenção de altitude é que o piloto automático mantém o nível da aeronave, né? Então tem que ver se o piloto tem condição de manter, ou sei lá, como o piloto não vai ter condição de manter a altitude da aeronave?
É lógico que sim, mas nós estamos pensando num tempo muito longo. Por exemplo, a travessia do Oceano Atlântico, horas e horas, é extremamente cansativo isso, então isso precisa ser bem analisado. E é evidente que ele fala com o centro deste problema, fala o que pretende fazer, liga luzes exteriores. Se houver falha de comunicações, vai ter que falar isso também em tensões nível na frequência 121.5. E existe uma situação muito importante, grave aí, que é aquela situação de turbulência severa. Sempre o piloto informa que tem turbulência moderada e tal, mas a turbulência severa ela é muito séria e ela interrompe o procedimento RVSM, isso é muito importante. E aí, quais são os níveis, então, no caso de turbulência severa? Isso é um trabalhão para o controlador de voo. O controlador de voo vai ter que trabalhar apenas com os níveis 290, 320. Não, mas aí fica uma separação de 3. Pois é, fica uma separação de 3. Então ele vai trabalhar com o nível 290, com 320, 350, 380 e 410. Veja que a separação aí, ele tem que estabelecer entre as aeronaves uma separação de 3.000 pés. Para a turbulência severa, então encerra e é o órgão ATS que toma essa decisão. E aí, você gostou dessas dicas aí de RVSM? Basicamente, isso é muito importante para que você faça as suas provas, seja de revalidação ou mesmo na ANAC. Beleza? Você gostou dessas dicas? Pois é, no Hub da Espaço Aéreo estaremos discutindo este assunto também que é legal, tá? Então, o que é o Hub Espaço Aéreo? O Hub Espaço Aéreo tem, na verdade, é um guarda-chuva que tem 3 grupos, grupos de professores, grupos de alunos e de network. Network era o grupo de comunidade, que na verdade ele estava bem limitado ali, agora é um grupo aberto de network, você poderá dar a sua opinião, perguntar, lá você tem alunos, tem professores, tem comandantes experientes, não experientes, enfim, eu também estarei lá, professores, os autores dos nossos livros, enfim, você poderá encontrar com essa rapaziada aí. Agora, gente, lembre, o assunto é só aviação, não tem outro assunto. Legal? Um grande abraço, então.